surgiu o interesse em fazermos uma ação neste sentido. Para tal, contactámos com um vasto painel de oradores, composto não só por engenheiras biomédicas a atuar e com interesse nesta área da física médica, mas também com profissionais que têm mais conhecimento a nível da legislação e da burocracia que está em vigor e, portanto, permitiram também nos dar conhecimento neste sentido. Uma vez mais, agradeço às oradoras a disponibilidade e o interesse em comporem esta sessão e passo a apresentar de uma forma muito sucinta. Portanto, temos connosco a Mariana Marques, que é licenciada e mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade de Aveiro, tendo finalizado o curso em dezembro de 2022. Entre outras atividades, realizou um estágio no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, nos serviços de radioterapia e de medicina nuclear, e de momento exerce funções no IPO de Coimbra, procurando especializar-se na área da radioterapia. Contamos também com a presença da Brígida da Costa Ferreira, atualmente é professora na FECUL, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e foi nessa mesma instituição que se licenciou em Física Tecnológica, tendo mais tarde seguido para doutoramento na área da Física Médica e Radiação. Alguns dos seus interesses são modelagem dose-resposta, otimização radiobiológica e também sobre técnicas avançadas de radioterapia. Contamos com a presença também da Tânia Santos, também mestre em Engenharia Biomédica e posteriormente com um doutoramento em Engenharia Física, ambas as formações obtidas na Universidade de Coimbra e que atualmente exerce funções como Física Médica no IPO de Coimbra. E por fim, contamos com a presença da doutora Maria do Carmo Lopes, que atualmente assume funções como diretora do Serviço de Física Médica do IPO de Coimbra e é também professora catedrática convidada da Universidade de Coimbra. Assume também algumas funções na área da investigação, onde abrange os vários domínios da física da radioterapia, com particular incidência na garantia da qualidade, dosimetria e segurança do doente, nomeadamente a quando da implementação de novas técnicas de tratamento. Portanto, findas as apresentações, penso que estamos agora com as condições reunidas para dar iniciação, apesar dos percalços que eventualmente possam existir, tentaremos que corra da melhor forma e por isso começava com uma primeira questão para percebermos de uma forma geral e acaba por ser a questão mais básica, quais é que são então as funções que um físico médico assume a nível hospitalar. Posso começar por dirigir a sessão para a doutora Maria do Carmo e pela Tânia, mas também depois se a professora Brígida e a Mariana tiverem algo a acrescentar, sintam-se à vontade para o fazer. Muito obrigada pelo convite, é com gosto que estou aqui neste painel de esclarecimento e acho louvável esta iniciativa da ANEB no sentido de querer ver esclarecidas algumas questões e também pelo interesse despertado pela física médica. Então, o que é que um físico médico faz no hospital? Nós temos essencialmente três áreas de atuação do físico médico nos hospitais, são elas a radioterapia, tradicionalmente a área em que a presença da física médica é mais constante e até mais recuada no tempo, portanto, em termos históricos, mas também temos as áreas de medicina nuclear e radiologia, ou seja, basicamente as áreas em que se lida com radiação ionizante. E, como estamos a falar de radiação ionizante, temos, digamos, uma área que é transversal a todas estas áreas, que é a da proteção radiológica. Portanto, um físico médico num hospital também, digamos, atua como perito em proteção radiológica. Ultimamente, a ideia da formação mais genérica em física médica abarca áreas que não têm diretamente relação com radiação ionizante. Pode ser radiação não ionizante, como é o caso da ressonância magnética, por exemplo, da ecografia e de outras áreas em que os fundamentos da física, no fundo, estejam ao serviço, quer seja de medição de biosinais ou outras coisas em que a física possa eventualmente estar implicada. Na atualidade, estas coisas são bastante multidisciplinares e, portanto, por exemplo, áreas como a inteligência artificial, que já estão presentes, digamos, em algumas áreas clínicas
e já estão postas ao serviço do diagnóstico e do tratamento do doente, cruzam aqui também com outras áreas do conhecimento, como a matemática, agora aquilo que se chama data scientists, não é? Portanto, informáticos, etc. Portanto, são áreas um bocadinho de cruzamento, a física tendo um bocadinho a explanar-se também por essas outras áreas. De uma forma muito genérica, em todas estas áreas nós teremos eventualmente duas grandes subáreas. Uma subárea que tem a ver com os equipamentos e, portanto, o controle de qualidade, o commissioning, ou seja, pôr em funcionamento clínico os equipamentos ao serviço, quer de diagnóstico, quer de terapia, nas várias áreas. E depois uma área mais relacionada com os cuidados prestados, quer de diagnóstico, quer de terapia. Por exemplo, na radioterapia nós temos controle de qualidade da saúde dos lineares e temos dosimetria clínica em que fazemos cálculo de dose específica de cada doente. Na medicina nuclear temos controle de qualidade de um SPECT-CT, por exemplo, e depois temos a área da dosimetria interna. Passando para a radiologia, que é uma área pela qual ainda não passei, comecei ontem o estágio clínico em radiologia. Mas, basicamente, a ideia, ou seja, o papel do físico médico também passa pelo controle de qualidades e equipamentos, por melhoria de otimização, melhoria de procedimentos. As tarefas, as competências, as responsabilidades dos físicos médicos nos hospitais nas várias áreas têm sempre uma componente mais ligada aos equipamentos e outra componente mais ligada aos tratamentos ou exames. Portanto, isto é uma constante em todas as áreas. Nós temos competências e responsabilidades, tanto no que diz respeito aos equipamentos, como no que diz respeito aos doentes, no sentido dos seus tratamentos individualizados ou dos seus exames de diagnóstico. Sendo assim, e descritas assim de uma forma geral, aquelas que são as funções do físico médico, também para tentarmos perceber qual é que é a necessidade dos físicos médicos no hospital. Portanto, em termos de números, existem muitas vagas, como é que se desenvolve o processo de recrutamento, e temos aqui vários exemplos do IPL de Coimbra, e podemos usá-lo como exemplo prático. Quantos físicos médicos é que tem, em particular, o IPL de Coimbra, e de uma forma genérica, qual é que é a necessidade dos físicos médicos nas instituições hospitalares? Bom, nós no IPO de Coimbra temos uma exceção que é ter um serviço de física médica. Não é o que acontece na maioria dos hospitais, infelizmente. Nos hospitais portugueses, infelizmente. Podemos avançar para outras questões e deixar estas mais relacionadas com o IPO e os específicos físicos médicos, e vemos numa segunda parte, e se calhar direcionava agora algumas questões que podem ser direcionadas à professora Brígida, mais no que toca aos assuntos de formação. Portanto, neste caso nós temos a Tânia, que é mestre em Engenharia Biomédica da Universidade de Coimbra, a Mariana é da Universidade de Aveiro, e a seguir também vamos ver de uma forma mais específica quais são os critérios que levam à integração ou não dos engenheiros biomédicos na área da física médica, mas no seu caso, pela sua experiência, particularmente de uma forma mais direta com os alunos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, acredita e tem essa noção que os engenheiros biomédicos têm capacidades e competências para exercer na área da física médica? Antes de mais, eu gostava também de agradecer o convite para estar presente nesta sessão. Acho que de facto é uma discussão importante que devemos ter, e eu quero começar por chamar a atenção que eu aqui estou em representação da engenharia biomédica, que tem uma fundamentação básica muito forte em física e em matemática, porque há várias engenharias biomédicas em Portugal e, portanto, eu venho de um departamento de física onde de facto os conteúdos de física e matemáticas são uma componente muito forte da formação. E isso é, de facto, uma formação essencial para quem vai trabalhar em física médica. E no contexto da formação que nós lecionamos na Faculdade de Ciências, de facto, os estudantes de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências saem com um conjunto de competências muito interessantes para virem a trabalhar como físicos médicos.
Mas claro que é sempre recomendado que a escolha de opcionais seja sempre dirigida e direcionada no sentido daquelas unidades curriculares que fornecem aqueles conhecimentos de dosimetria, de dispositivos médicos ligados a estas áreas da radiologia, da radioproteção, da radioterapia e da medicina nuclear, que são conhecimentos essenciais também, e toda a parte da dosimetria. Portanto, isso são de facto competências essenciais e fundamentais que os engenheiros biomédicos que venham eventualmente a trabalhar nestas áreas vão necessitar. É o abecedário da área da física médica. E especificamente no caso da dosimetria, tudo bem, até pode ser conteúdos que depois o aluno tem capacidades e as bases para aprender, mas são conteúdos difíceis e, portanto, a sua aprendizagem em conteúdo universitário vai ajudar o estudante ou o engenheiro biomédico a fazer uma transição mais suave e muito mais rápida para todo as competências profissionais que vão depois ser necessárias no exercício da profissão. Ok, muito Eu obrigada. estou aqui ao pé da Tânia, não sei, eu queria chamar a atenção, corroborando o que a Brígida acabou de dizer. Portanto, a questão da física médica teve muitos anos sem regulamentação em Portugal, mas houve dois acontecimentos determinantes um bocadinho na evolução positiva desta questão. A primeira foi, sem dúvida, a transposição da diretiva chamada BSSD, que é a diretiva do Safety Standards europeus, que é 2013-59. Essa diretiva foi transposta para a lei portuguesa através do Decreto-Lei 108 de 2018. Pronto, eu ali no meu computador tinha tudo para poder compartilhar se fosse preciso, mas pronto, espero não a minha memória não me defraudar. Portanto, temos um primeiro passo que é a transposição da diretiva. A diretiva vem consagrar a figura do Medical Physics Expert, especialista em física médica. Esta figura aparece definida e depois aparece ao longo do texto, creio que umas 18 vezes citado, e portanto com as suas responsabilidades, etc, etc. E depois, quando fala de formação e reconhecimento, o DL 108 diz que a formação deve ser de acordo com as recomendações europeias e remete para uma portaria posterior. Ora, o DL 108 foi publicado em 2018 e nós ansiamos pela publicação dessa tal portaria que regulamentasse em Portugal a formação em física médica. E o que aconteceu foi que estivemos uns aninhos à espera. Esses aninhos foram 4 anos, 4 anos e tal, porque a portaria só saiu em novembro de 2021, a portaria 254. Uma coisa é certa, a formação tem que ser de acordo com as recomendações europeias. E as recomendações europeias, do ponto de vista da formação e reconhecimento do físico médico especialista, estão plasmados num documento europeu chamado RP 174. Aí está o quadro geral da formação, que determina que, para se ser especialista em física médica, o que tem que acontecer tem que ser uma formação básica ao nível do bacharelato, BSc europeu, com 180 ECTS em física ou equivalente. A portaria veio dizer a mesma coisa, sendo que o equivalente no documento europeu diz que tem que ter forte componente de física e matemática, daí a ressalva da Brígida relativamente ao curso de Lisboa, e o curso de Coimbra, por exemplo, também é assim, mas sabemos que o curso de Engenharia Biomédica também é assim, mas sabemos que não é assim noutros cursos de Engenharia Biomédica do país. Portanto, o que acontece na portaria é que
não está explícito que a engenharia biomédica seja aceite, mas remete para a apreciação de um órgão que é criado nessa portaria, que é o Conselho de Física Médica. O Conselho de Física Médica já está nomeado e, portanto, em última análise, será ele, o Conselho, que, caso a caso, vai apreciar o currículo. O que é que tem que acontecer para que uma pessoa, qualquer que ela seja reconhecido como especialista em Física Médica? Cumulativamente, 3 coisas. Formação básica em Física, Engenharia Física ou equivalente, de acordo com o Conselho de Física Médica. Segunda coisa, concomitante, mestrado em Física Médica ou um mestrado que seja reconhecido como adequado pelo Conselho de Física Médica. Terceira coisa, ter feito o estágio clínico de acordo com a portaria. E a portaria o que preconiza é um estágio de 4 anos, em que os 2 primeiros anos são anos de formação geral nas várias áreas da Física Médica e mais 2 anos de especialização para que um físico médico possa ser reconhecido pela ACSS como especialista em Física Médica na área de radioterapia, ou medicina nuclear, ou radiologia. Não vai sair especialista nas 3 áreas. Vai sair especialista numa área, porque é suposto que o treino clínico seja de 2 anos, além dos 2 anos gerais. O que é que falta aqui, digamos, ainda? Falta, de facto, haver mecanismo para que estes estágios clínicos se concretizem. Porque a portaria é omissa relativamente a isso. Por exemplo, um jovem, mesmo que acabe um mestrado em Física Médica, acaba o mestrado e o que é que tem pela frente? Basicamente, sorte ou azar. Sorte ou azar. Ou seja, ou tem a sorte, como a Mariana, que aqui está presente e pode falar sobre a sua experiência, teve a sorte e também o mérito de ter concorrido a um lugar que o IPO conseguiu abrir com os requisitos básicos de entrada, sem exigir que fosse um especialista em Física Médica, não. Um jovem que tivesse a base de Física ou Matemática, não sei o quê, um curso tal, com ou sem experiência. Portanto, nós abrimos totalmente, tivemos 5 ou 6 candidatos e a Mariana ganhou esse concurso e entrou no IPO. E no IPO de Coimbra, porque nós temos um serviço de Física Médica, temos uma diretora que sou eu, que tem esta visão de que é importante começar a dar concretização ao que está na portaria, dá oportunidade a estes jovens, tanto a Mariana como a Tânia, no outro nível, mas estão a fazer o seu estágio clínico. O que é que vai acontecer daqui a 4 anos para a Mariana e daqui a 2 anos ou 1 ano e meio para a Tânia? Elas vão atrever-se a, perante a ACSS, mostrar um portfólio em que mostram as evidências de que cumpriram a portaria num hospital que supostamente tem competências para dar esse estágio clínico. Vão conseguir? Ponto de interrogação. Porquê? Porque ainda não houve esses mecanismos, têm que ser várias fases. A primeira fase tem que ser os vários hospitais do país candidatarem-se a ter idoneidade formativa. Isto é a mesma coisa com os médicos. Portanto, nem todos os hospitais do país podem formar médicos. Com certeza que vocês
já ouviram falar disso, que há muitos hospitais públicos, etc., que ainda não conseguiram que a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde aceite que haja internato médico. Com a física médica, o que acontece é que neste momento ainda não temos a lista de hospitais idóneos para dar a formação em física médica. Pronto, nós estamos a arriscar, mas a arriscar de uma forma sustentada, porque se nós aqui que temos vários especialistas em física médica nas várias áreas no nosso serviço não tivermos idoneidade, ninguém mais tem em Portugal. Portanto, nós estamos a arriscar, mas com uma base bastante sólida. Agora, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a cumprir um programa que está bastante genérico na portaria, com algumas áreas mais detalhadas que outras, mas estamos a cumpri-lo, a tentar cumprir. Portanto, no final dos 4 anos, estas 2 jovens vão apresentar perante a CSS o seu portfólio de formação. E o Conselho de Física Médica vai se pronunciar e dizer: sim, estas vão ser as primeiras especialistas em Física Médica a ser formadas em Portugal no quadro da Portaria 254. Pronto, o que é que pode acontecer? Não acredito muito para o caso da Tânia, mas para o caso da Mariana, talvez acredite que ao longo destes 4 anos saia mais legislação, ou pelo menos mais regulamentação ao nível da CSS, no sentido de nós sabermos exatamente como devemos proceder. Para já estamos a fazer uma coisa que, sem fugir à lei, estamos a arriscar um bocadinho. Pronto. Disse. Certo. Muito obrigada pelo contributo, doutora Maria Carmo. Penso que agora já conseguimos ouvir bem e, portanto, acho que foi a melhor estratégia. Sendo assim, passava agora a palavra à Mariana para, como a doutora levantou um bocadinho o véu, falar-nos um bocadinho do seu percurso. Ainda não é efetivamente física médica, mas acabou por ter a formação em engenharia biomédica, portanto, também acho que é muito interessante, pois a parte também percebermos um bocadinho o lado da Tânia, mas no caso da Mariana. Agora vai saltar. E o percurso que desenvolveste até o momento e qual foi o plano curricular que tiveste e as outras oportunidades que foste permitindo ter para gradualmente conseguir chegar a estas posições mais dentro da área da física médica. Ok, pronto. Então é assim, em Aveiro o curso tem uma componente bastante forte em física e matemática, não tanto aplicado, digamos, à parte médica, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra tem. A questão aqui é, a Universidade de Coimbra, para além do curso de Engenharia Biomédica, tem um mestrado específico para trabalhar a nível hospitalar, que é Física Médica. E, portanto, qualquer pessoa, pelo menos em Aveiro, que tire o curso, vai sentir um bocadinho a falta de aplicar tudo à parte médica. Nós temos instrumentação eletrónica, falta aplicar à parte médica. Temos os conhecimentos todos de bases de física e de radiação, mas nunca chegamos a aplicar diretamente à parte dos equipamentos médicos. E, portanto, quando eu tive a cadeira de Física Médica no meu mestrado e percebi que realmente gostava desta área, tive de me esforçar um bocadinho mais e enviar currículos a nível voluntário para fazer um estágio. E mandei para o CHUC, cheguei lá, falei com eles, expliquei a minha situação, disse que estava motivada e depois pedi ao meu diretor de curso da Universidade de Aveiro para me escrever uma carta a fazer um pedido e a dizer que realmente eu era uma aluna motivada e que isto iria beneficiar o meu percurso académico e, portanto, fui aceite, oficializei e tive depois 6 meses na parte de radioterapia e depois 6 meses na parte de medicina nuclear. Mas lá está, por não ter esta parte tão aplicada à medicina, eu tive mesmo necessidade de mandar currículos e de procurar um bocadinho uma parte... uma formação mais prática da teoria que eu tinha aprendido. E depois, em termos de concurso, vi a vaga no jornal do IPO, vi que os requisitos que pediam era ter, lá está, uma componente de 40% de equivalências de créditos em matemática e física. Enviei o meu plano curricular detalhado para que pudessem avaliar e ver que realmente
tinha os fundamentos de matemática e física, e foi lá está também um bocadinho uma questão de sorte, porque realmente se eu não tivesse tido o estágio no SHUC, provavelmente teria ficado muito aquém dos requisitos necessários. Pronto. E depois, obviamente, que neste tipo de concursos, tanto vale 50% da parte do plano curricular e da experiência e outros 50% da parte da entrevista, em que conta também muito a parte da motivação, a parte do empenho, a parte de trabalhar em equipa, em ambiente hospitalar, a parte de ter vontade de fazer pesquisa clínica. E também depois a parte, obviamente, de saber os conceitos, que isso também já tinha adquirido um bocadinho na parte do estágio que eu fiz. Mas pronto, é preciso, lá está, haver uma oportunidade como esta, como a que houve, normalmente só contratam mais para especialistas, e também, lá está, para pessoas que não têm tanto esta componente no plano curricular de aplicado médico, e nós não temos estágios a nível hospitalar, como outras universidades têm, não vamos ao hospital fazer atividades práticas, e portanto, nesse caso, o melhor é mesmo tentar fazer alguns estágios observacionais, ir aos hospitais, pedir para fazer um estágio nem que seja de verão, e acho que isso é mesmo fundamental. Certo, obrigada Mariana pelo teu contributo. E sendo assim, passava e ainda um bocadinho nesta vertente mais de descrever o percurso académico, passava a palavra à Tânia também para perceber como é que foi o teu caso. Tu, antes de estar a atuar na área da física médica, fizeste um doutoramento em engenharia física, já foi com esta vertente de ter mais componentes em física e também em matemática que depois facilitasse a integração, ou eventualmente se calhar só com um mestrado em engenharia biomédica, por se calhar na Universidade de Coimbra dar umas competências mais aplicadas à medicina, como a Mariana estava a referir, se calhar só a partir do mestrado em Engenharia Biomédica, no teu caso, conseguias diretamente integrar na área da Física Médica no IPO. Então, o meu percurso, digamos que na Física Médica começou quando eu ainda estava na licenciatura, ou seja, eu fiz mestrado integrado em Engenharia Biomédica com o mestrado era Imagem e Radiação, acho que ainda é atualmente essa a designação. E quando estava no terceiro ano de licenciatura, inscrevi-me no programa de estágios de verão e vi que havia uma vaga aqui no IPO e concorri para essa vaga e fiquei. E quando cheguei, isto em 2013, um estágio de verão de 2 ou 3 meses, fiquei logo muito encantada com esta área e resolvi fazer um outro estágio no ano a seguir, de verão, e tese de mestrado aqui no IPO, no Serviço de Física Médica. Depois, fiz aqui a tese de mestrado e a minha ideia sempre foi continuar nesta área e a ideia era fazer um doutoramento. Mas antes de avançar para o doutoramento, com bolsa FCT, Bolsa Individual de Doutoramento FCT, estive um ano em Viena, na Áustria, no Laboratório de Dosimetria da Agência Internacional de Energia Atómica. E depois, então, concorri ao concurso para atribuição de bolsas individuais de doutoramento com uma tese, um projeto a desenvolver aqui também no IPO de Coimbra, no Serviço de Física Médica, e o objetivo final era ficar aqui a trabalhar. O que aconteceu, basicamente, também abriu um concurso para contratar pessoas, uma pessoa que podia não ter experiência, ou seja, o concurso não era fechado nesse sentido. Podiam ser pessoas com experiência ou sem experiência, com um curso que tivesse pelo menos os tais 40% de Física e Matemática, e pronto, foi assim que entrei aqui, oficialmente a trabalhar no Serviço de Física Médica, e logo isso foi em dezembro de 2020, e no início de 2021 comecei o estágio clínico em Física Médica. Pronto, já passei pela radioterapia, pela medicina nuclear e agora estou a iniciar o estágio clínico em radiologia, para depois no próximo ano completar o último ano, me permitirá obter, em princípio, a especialização em radioterapia. Pronto. Em relação ao mestrado, eu escolhi o mestrado em Imagem e Radiação com muitas disciplinas opcionais do mestrado de Bioinformática, porque achei que saber programar em várias linguagens acabam por ser áreas que de alguma forma estão ligadas. Acho que tive várias cadeiras
algumas, pronto, no mestrado de Imagem e Radiação, ligadas a esta área, mas de facto eu acho que o mestrado em Física Médica é uma mais-valia porque toca nas várias áreas e naquilo que é realmente importante na formação de um físico médico. Eu estou a fazer esse trabalho à minha conta, ou seja, eu agora estou a passar por todos esses temas, mas com a ajuda dos meus colegas e orientadores das várias áreas, da medicina nuclear, da radiologia e da radioterapia, mas de facto ter uma formação como o mestrado em Física Médica que passa pelas várias áreas, acho que é importante, embora um engenheiro biomédico com imagem e radiação ou outro mestrado que possa ser considerado válido para se ser especialista, consiga também, depois de forma mais autónoma, passar por esses temas e ser capaz de desempenhar as funções que são exigidas. Posso dizer só mais uma coisa, pronto, também em termos de testemunho daquilo que eu vou presenciando. De facto, eu neste momento dou uma cadeira no mestrado em Física Médica, está na segunda edição, de facto na terceira edição, do mestrado em Física Médica aqui em Coimbra, e posso-vos dizer que a segunda classificada, que ficou atrás da Mariana, era uma rapariga que tinha mestrado em Engenharia Biomédica e que fez o mestrado em Física Médica porque achou que era a área que ela de facto queria seguir. Teve grandes esperanças de ficar aqui em Coimbra, mas por umas décimas ficou atrás da Mariana, não entrou. O que é que aconteceu? Passado 15 dias, ela telefonou-me a dizer que tinha entrado no Barreiro, ou seja, no Hospital Público do Barreiro, abriu um concurso e a Margarida ficou em primeiro lugar e entrou. Pronto. O que é que acontece? Acontece que ela vinha perguntar se haveria alguma forma de ela fazer o estágio clínico, porque de facto, e não, ou seja, no Barreiro, digamos, as pessoas que lá estão precisam é de gente para ser treinada e começar a trabalhar e a questão do estágio clínico, de acordo com a portaria, que não é apenas numa área, mas tem que envolver todas as áreas, não é para todos, no sentido em que nem todos os hospitais têm a capacidade de fazer essa formação. Por outro lado, como não está regulamentado, não obriga, não quer dizer que daqui a uns anos o Hospital de Barreiro não se venha a candidatar a ter idoneidade formativa, mas para já, como não há nada, portanto, nós aqui em Coimbra estamos a fazer o primeiro teste a isto. É uma coisa muito incipiente, percebem? Não existe nada parecido em nenhum hospital do país que eu saiba. Percebem? Portanto, nós já temos pelo menos uma portinha, que é a portaria 254, está bem? Ok, certo. E sendo assim, acho que através dos testemunhos da Tânia e da Mariana foi possível perceber que o facto de termos a formação em Engenharia Biomédica não é uma condição limitativa e que de facto existe essa possibilidade. Temos é ter atenção ao plano curricular e às diferentes oportunidades que vão surgindo e que nós próprios temos de ter autonomia para as ir criando dentro das valências que são exigidas por um físico médico para exercer então nesta área. Portanto, acho que foram contributos excelentes para os participantes que nos possam estar aqui a ouvir e que têm interesse nesta área, portanto, perceber de que forma é que podem ir trilhando o seu caminho, de forma a ter as competências para depois conseguirem ter um lugar na área da física médica. E se calhar voltava um bocadinho mais à parte da burocracia e da legislação, porque acho que é algo que devemos ter de facto em atenção e todos ficarmos lúcidos e esclarecidos sobre esse assunto. Portanto, a doutora Maria do Carmo já foi levantado várias questões nesse sentido e perguntava que, além do facto daquilo que referiu de ser necessário o Conselho de Física Médica estar a trabalhar sobre a percentagem específica de componente de Física e Matemática que deve ser necessária para ser admitido, quais é que são os próximos passos neste sentido e qual é que é a previsão para a concretização dos mesmos? Pois, pronto, isso aí eu não posso falar. A única coisa que eu posso dizer é o Conselho de Física Médica pode, digamos, requerer assessoria de especialistas.
E o que o Conselho eu não pertenço ao Conselho de Física Médica, está bem? Portanto, não posso falar por eles. Mas o que acontece é que o Conselho de Física Médica solicitou à CSS a formação de um grupo de trabalho envolvendo as universidades e outras instituições em Portugal, como por exemplo a Sociedade Portuguesa de Física, solicitou à CSS a formação desse grupo de trabalho no sentido de esse grupo de trabalho, de facto, poder discutir e dar recomendações exatamente nesse sentido, ou seja, daqui para a frente, quando, digamos, houver gente já com os 3 requisitos que eu falei há bocado, como é que se vai processar o reconhecimento dos especialistas, percebem? Agora, o que vos posso dizer é que eu fui convidada para esse grupo de trabalho, sei de mais alguns colegas ao nível das universidades que foram convidados, mas esse grupo de trabalho ainda não reuniu. Eu não sei se ele está completo, não tenho qualquer feedback, só tive um contacto digamos, de perguntar se eu estaria disponível para pertencer a esse grupo de trabalho. Eu disse que sim, portanto foi uma coisa oficial, ou seja, a CSS solicitou várias entidades, como eu vos disse, e eu fui contactada pela Sociedade Portuguesa de Física, no sentido de saber se por essa via poderia ser nomeada pela Sociedade Portuguesa de Física. Pronto. E depois houve um contacto com o Conselho de Administração do meu hospital, no sentido de perguntar se eles autorizavam que eu pertencesse a esse grupo de trabalho. Para já é isso que eu sei, ou seja, estas coisas são mesmo muito, muito lentas. Eu também sei que está iminente, mas eu não vos posso dizer se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses, exatamente a regulamentação para a atribuição de idoneidade aos vários hospitais para formar. O que vai acontecer, segundo já outras experiências, é que vai sair, digamos, uma lista, uma checklist de valências que envolvem equipamentos, envolvem número de especialistas, etc., no sentido de perceber se um hospital tem ou não essa idoneidade. Pronto. Se um hospital cumprir, por exemplo, vou dar um número, mais de 70% daqueles requisitos, então vai ser conferida a idoneidade. Se um hospital não conseguir cumprir aqueles todos, pode, eventualmente, fazer uma parceria com um hospital vizinho, por exemplo, e dizer, olha, eu não tenho um especialista, por exemplo, em radiologia, mas como vocês têm, será que não podemos fazer aqui uma parceria para poder oferecer estágio? Percebem? Portanto, estas coisas vão ser assim, porque de facto, nomeadamente, não foi por acaso que eu dei o exemplo de especialista em radiologia, porque é uma área em que há muita, muita falta de especialistas em Portugal. Portanto, não acredito que em todos os hospitais existam especialistas de física médica na área da radiologia, percebem? Portanto, a questão da idoneidade tem que ser nessa base, ou seja, por um lado, uma checklist de valências e exigências e equipamentos e pessoas especialistas, por outro lado, digamos, a possibilidade de haver parcerias interhospitalares no sentido de cumprir a maioria dessas checklists, está bem? Certo, e temos vindo a destacar de facto sempre o IPO como de facto a instituição que a nível nacional se acaba por afirmar mais nesta área, mas a professora Brígida, se calhar consegue dar exemplos de outras instituições que podem ainda não estar no patamar do IPO, mas noutras diferentes localidades do país que também se têm vindo a afirmar nesta área e que inclusive até podem ter alunos de engenharia biomédica a exercer na área da física médica, se calhar mais particularmente na zona de Lisboa, por parte da Faculdade de Ciências, portanto assim também dar um leque de outros possíveis locais onde a área da física médica possa ser também influente. Pronto, há outras instituições que de facto
estão a receber engenheiros biomédicos que acabam por exercer funções de física médica, mas efetivamente os IPOs estão numa situação favorável, porque tal como a doutora Maria do Carmo referiu, há necessidade de passar por estas 3 áreas da radioterapia, da medicina nuclear e da radiologia, e portanto seria um estágio muito mais simples de realizar se estas 3 áreas estejam incluídas no mesmo hospital e, portanto, obviamente que considerando os equipamentos que estão disponíveis no IPO, essa formação é facilitada porque os IPOs de facto têm condições excepcionais para ter presente essas 3 valências. E eu acho que a doutora Maria do Carmo tem razão, que vai ter que se calhar definir em protocolos, onde se calhar vai ter que haver colaborações entre diferentes instituições que permitam realizar estágios nas diferentes valências, mas em diferentes hospitais. Pronto. Quanto à questão dos engenheiros biomédicos, portanto, temos claro que a Fundação Champalimau é aquela de referência em que recebe muitos estudantes de engenharia biomédica e anualmente estamos sempre a enviar estudantes para essa instituição para realizar mestrados e alguns eventualmente até ficam lá a trabalhar. Há outras instituições fora da área da Grande Lisboa, mas eu nem conseguiria enumerar efetivamente quais seriam. Okay. Eu posso falar um bocadinho porque, pronto, tradicionalmente não há muitos hospitais públicos em Portugal com radioterapia. Portanto, tradicionalmente nós temos os 3 IPOs e temos os 3 grandes hospitais universitários, que é o CHUC aqui em Coimbra, o Hospital de Santa Maria em Lisboa e o Hospital de São João no Porto, ok? Depois, portanto, esses têm radioterapia, porque a radioterapia é aquilo mais exigente, não é? Portanto, se um hospital pode ter um grande serviço de radiologia, por exemplo, mas não ter radioterapia, fica logo com, digamos, as hipóteses de dar estágio muito limitadas, porque a radioterapia é uma área importante da física médica. Depois, do ponto de vista de hospitais públicos com radioterapia, temos ainda o Hospital de Vila Real, que tem radioterapia e, portanto, como é um hospital distrital, tem necessariamente também radiologia. Medicina nuclear não tenho a certeza, acho que não. E depois temos o Hospital do Barreiro, que já falei aqui e que também não sei do ponto de vista da medicina nuclear como está, mas tem radioterapia e tem radiologia também. Poderá não ter especialista e não tem especialista em radiologia. Pronto. Depois, não quer dizer que não haja grupos privados fortes que se possam candidatar à idoneidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Hospital da Feira, não é? Que tem radioterapia, medicina nuclear, radiologia. Estou a pensar no Champalimau, com certeza. Estou a pensar, por exemplo, no Hospital da Luz, que também tem as várias valências. Portanto, neste momento nós temos, digamos, uma panóplia de hospitais privados que, eventualmente, poderão também se querer candidatar a terem idoneidade formativa. A questão é sempre também a questão de quantos especialistas é que estão nesses hospitais. E se não houver especialistas de física médica, não pode haver formação. Estão a perceber? Portanto, isto aqui ainda estamos na infância da máquina formativa em Portugal, infelizmente. Portanto, esperança para os engenheiros biomédicos é, por enquanto, se calhar, podem entrar pela porta do cavalo. Estou a fazer aspas com os meus dedos, vocês não veem. Mas pronto, ainda podem entrar pela porta do cavalo no sentido em que há necessidade. Portanto, os hospitais, de uma maneira ou de outra, vão continuando a absorver jovens recém-licenciados com vontade de trabalhar nestas áreas. Agora, se
no fim dos 4 anos, esses jovens que agora entrem e que continuem a entrar vão ter a oportunidade de ser reconhecidos como especialistas em física médica, isso já é outra questão. Eu não sou futurologista, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Está bem? Não sei se querem fazer perguntas, estão à vontade para fazer as perguntas que quiserem, se eu puder responder, ou qualquer uma das intervenientes. Exato, exato. Claro, claro que sim. Os participantes sintam-se à vontade de deixar questões, dúvidas que vão tendo ao longo da questão, quer seja de forma direta através do micro, ou se for mais confortável também por mensagem e podem ser lidas, sintam-se à vontade nesse sentido. Se calhar, antes de passarmos exatamente para essa fase em que fazemos uma discussão aberta com os participantes, aproveitava e colocava uma última questão e também em jeito de suma e de síntese de vários aspectos que fomos aqui falando, sobre então qual é que deve ser o percurso que o engenheiro biomédico que tem interesse nesta área que deve procurar fomentar. Portanto, sabemos que o plano curricular tem um peso importante por ter esta componente em física e matemática bastante forte, e essa é uma questão que acaba por ser um bocadinho condicionante, dependendo da instituição em que estamos, e pode acabar por não ser muito variável e termos essa possibilidade de mudar, apesar de procurarmos outras cadeiras opcionais e algo que possamos, de certa forma, moldar o nosso plano curricular, mas se calhar que outro tipo de oportunidades que não estão tão diretamente com o plano curricular é que devem ser procuradas para um engenheiro biomédico que querem atuar então dentro desta vertente da física médica. Se calhar posso começar por passar a palavra à Mariana e depois à Tânia e depois terminamos com a doutora Maria do Carmo e a professora Brígida. Ok, então, só para esclarecer uma coisa, eu há pouco, quando falei dos 40%, isto foi uma percentagem dada pelo IPO, ou seja, na portaria diz especificamente forte componente física e matemática, mas não nos dá esta percentagem. Portanto, neste momento ainda está mais ou menos ao critério de cada hospital. E, portanto, olhar para um curso e dizer que tem 40% pode não ser completamente fidedigno, não é? Mas, essencialmente, eu ia sugerir, então, fazer licenciatura e mestrado em Engenharia Biomédica, procurando no verão sempre fazer alguns estágios extracurriculares, estágios observacionais em hospitais que tenham estas vertentes, ou então fazer licenciatura em Engenharia Biomédica e depois um mestrado em Física Médica. Ok, obrigada, Mariana. Tânia, algo a acrescentar também neste sentido? Eu acho que os engenheiros biomédicos que já na licenciatura percebem que gostavam de trabalhar na área de Física Médica devem fazer mestrado em Física Médica, se tiverem essa hipótese. É a minha recomendação. Se por acaso já estiverem no último ano, ou pronto, já estiverem no mestrado, acho que é sempre bom tentar contactar diretamente com a área, procurando estágios de verão ou propondo-se para fazer um estágio voluntário com uma duração mais curta ou mais longa, num serviço que esteja disposto a... Mas tentar contactar diretamente com a área é bom para perceber se de facto é mesmo isso, ou se é só uma ideia que depois não se concretiza em alguma coisa. Ou seja, depois não se traduz naquilo que realmente se quer. Pronto, para tirar dúvidas. Estágios de verão, estágios voluntários, acho que é sempre uma mais-valia, e quem avalia os currículos penso que dá valor a isso. Sim, e pode ser uma forma de procurar competências que não são adquiridas ao longo do curso, como a Mariana também destacou, no facto da Universidade de Aveiro até ter uma boa componente em Física e Matemática, mas não estar aplicada ao contexto da saúde, é uma forma de tentar esta aplicação e ter um conhecimento mais real das funções que eventualmente pode exercer, e também em seguimento ao que estavas a dizer, perceber efetivamente se é uma área que nos atrai e se é efetivamente isso que gostamos ou não. Se calhar a professora Brígida, mais no papel enquanto docente, alguns conselhos que possa dar neste sentido. Pronto, aqui de facto eu concordo com ambas aquilo que já foi dito. Portanto, se o estudante estiver realmente interessado e decidido que aquilo que pretende fazer é física médica, então é dirigir-se diretamente a um mestrado em física médica, mas se isso não for possível, seja pelos motivos que for,
Um mestrado em Engenharia Biomédica com forte formação em Matemática e Física será essencial. E depois há sempre um conjunto de opcionais disponíveis que o estudante pode escolher e tentar maximizar a seleção de opcionais que estejam ligadas a qualquer uma destas áreas para reforçar os seus conhecimentos. A ideia dos estágios em ambiente hospitalar, eu acho que também é muito, muito interessante, porque o ambiente universitário não permite e nem tem condições para aqueles aspectos práticos que só em hospital, só estando presente num hospital é que o estudante pode presenciar e experimentar e ver e perguntar. Portanto, de facto, é muito interessante se os estudantes estiverem disponíveis para realizar esses estágios de verão. Eu acho que vão não só esclarecer e dar competências, mas também permitir ao próprio estudante ver se de facto aquela é a área que realmente lhe interessa. Eu só pronto, acrescentaria, concordo com tudo o que foi dito, só acrescentaria o seguinte. Eu custa-me um bocadinho, ou custava-me, agora já me passou um bocadinho essa dificuldade, mas até há cerca de 2 anos eu recusava-me a receber estagiários, a menos que fossem estágios de verão, devidamente enquadrados no gabinete de saídas profissionais da universidade, isso tudo bem. Mas alguém que escrevesse uma carta a dizer que estava disponível para vir para aqui, fazer um estágio, etc. e tal, pronto, não tinha coragem de dizer que sim, no sentido em que não podemos pagar nada. E a pessoa disponibilizar-se para vir para um hospital, eventualmente, passado as primeiras fases, começar até a produzir alguma coisa de interessante para o hospital e não ter uma remuneração, para mim cortava-se no coração e, portanto, preferia não receber. Até que, com esta questão da dificuldade dos jovens, etc. e tal, e de saber que, de facto, pode ser uma oportunidade, deixei de ter esses pruridos, ainda tenho um bocadinho, mas deixei, pronto, ou seja, já admito que haja aceitação desse tipo de estágio. O que é que acontece? Nós, nos hospitais, pelo menos no IPO, nós não temos uma capacidade ilimitada de receber estudantes. Portanto, temos que fixar cotas, digamos, bastante limitadas. Por exemplo, este ano eu tinha dito que só recebia 2 estagiários de verão e que daria prioridade a estudantes do mestrado em Física Médica, exatamente porque, pronto, estão mais vocacionados para a questão da Física Médica. E eu sabia que havia alunos meus que queriam vir, pronto. Aconteceu um erro do ponto de vista dos serviços académicos e houve uma estudante de Engenharia Biomédica, que eu penso que até está aqui presente neste encontro, que foi colocada no IPO por engano, à frente de uma estudante do mestrado de Física Médica. Pronto, e depois foi-me perguntado se, de facto, tínhamos que recusar essa estudante ou se ainda conseguiríamos acolher mais esse estágio. E pronto, e nós, de facto, este ano, excepcionalmente, vamos acolher 3 estagiários. O que eu quero dizer com isto é que é muita pena, e eu não queria dar muitas esperanças, digamos assim, a toda esta gente, são 33 participantes, o que é excelente, de que é muito fácil serem aceitos para estágios. Não é, porque nós temos uma capacidade limitada de receber gente. Porquê? Porque os estagiários exigem trabalho de quem cá está e nós somos poucos para muita pressão clínica. Nós temos muito trabalho todos os dias e todos nós. E, portanto, receber mais um aluno é muito gratificante no final e pronto, quando os alunos são bons, etc. Mas, de facto, exige ainda mais trabalho. E, portanto, às vezes, pronto, é limitada a nossa capacidade. É só um bocadinho também para chamar esta atenção para
um bocadinho trazer realismo aqui à questão. Pronto, esta área de facto não é fácil. Pronto, e o fator sorte, como eu há bocado falei, é muito determinante. Infelizmente não devia ser assim. Isto devia estar completamente regulamentado, ou seja, devia haver uma coisa transparente de, por ano, vamos abrir 20 lugares ao nível nacional. Os melhores 20 ganhavam o direito a fazerem o estágio de 4 anos remunerado e, ao fim, serem considerados especialistas. Era assim que devia ser. E para que a máquina de formação começasse e continuasse a rodar de uma forma constante e consistente, pronto, para assim nós podermos, de facto, responder às exigências do país, dos doentes. Está bem? Ok, certíssimo. Obrigada às quatro por este contributo final. E, como disse, esta era então a última pergunta e podemos abrir agora um momento também para os participantes colocarem questões. E já temos aqui uma colocada através das mensagens por parte do Tomás, que pergunta se podem dar alguns exemplos de estágios, não é? De estágios de verão na área da física médica e como é que devemos fazer este contacto? Se devemos contactar diretamente os serviços hospitalares, será mais fácil públicos ou privados, ou se calhar até podemos tentar o contacto com um docente, portanto, se calhar perceber aqui quais é que são as melhores estratégias para quem tem interesse então nesta área, a quem é que se deve dirigir para fazer os estágios? Os estudantes devem se dirigir aos hospitais. Neste momento, ao nível, por exemplo, do IPO, já há esse canal aberto, ou seja, há a figura de estágio voluntário, está regulamentada no IPO de Coimbra, está bem? Portanto, claro que é preciso haver a candidatura e é preciso haver a aceitação por parte do serviço. Portanto, diria isso. Portanto, ao nível dos hospitais públicos, ao nível dos hospitais privados, não sei, porque há aqui uma coisa que não se falou até agora e que eu penso que é relevante para os estudantes, que é, em Portugal existem empresas de outsourcing de serviços de física médica. Isso quer dizer que essas empresas recrutam físicos ou engenheiros biomédicos ou informáticos, não sei, e depois fazem serviço, prestam serviço aos hospitais, principalmente privados, mas também há alguns exemplos de o fazerem ao nível de hospitais públicos. E, portanto, essas empresas também, de certeza, estão disponíveis para receber potenciais estagiários. Aqui, se calhar, gostaria de acrescentar uma informação, pronto, porque efetivamente o que a doutora Maria do Carmo disse é muito, muito importante, e no caso dos estágios em ambiente hospitalar, eu até recomendaria que falassem primeiro com os vossos professores, porque nem todos os hospitais aceitam estagiários. Por exemplo, houve hospitais com quem eu conversei e disseram que não aceitavam de todo estagiários, porque de facto o nível de responsabilidade dos físicos médicos é muito, muito grande e muitas vezes eles não têm tempo para receber estes estagiários e, portanto, se falarem com os vossos professores, eles já podem apontar quais são as instituições que não estão disponíveis para receber estagiários. Mas lá está, também depende muito do vosso nível de competências de base. Portanto, escrevam um bom CV, estejam motivados, mostrem interesse na área. Certo, ok. Obrigada, professora Brígida e doutora Maria do Carmo. Penso que foi muito ao encontro das questões que o Tomás colocou, mas também se continuares com alguma dúvida, Tomás, sente à vontade para deixar e acho que também foram ótimos conselhos em geral para os participantes. Entretanto, surgiu a dúvida também de outro participante, um Tomás também, que é relativo ao curso de Biomédica na Faculdade de Ciências de Lisboa. E o Tomás pergunta, então, visto que o curso de Biomédica na Faculdade de Ciências de Lisboa tem uma grande vertente na parte da biofísica, seria uma melhor escolha do que uma faculdade que não inclua essas mesmas unidades curriculares, neste caso no sentido de seguir física médica?
Portanto, eu suponho que essa pergunta deve ser para mim. Portanto, eu acho que aqui a questão não é a biofísica, e eu acho que o que é importante é olhar para o curso como um todo. Quais são efetivamente as competências como um todo que é lecionado por todo o mestrado? Portanto, vão ver e leiam as FUCs e os programas do que é que cada unidade curricular leciona. Portanto, a grande vantagem que eu vejo nos engenheiros biomédicos e dos mestrados em engenharia biomédica é que os alunos saem com uma competência muito multidisciplinar. E isso dá-lhe uma competência de permitir comunicar com vários profissionais de diferentes origens, com médicos, com matemáticos, com farmacêuticos, que se calhar outros não têm. E, portanto, a questão de estar incluída a biofísica é mais uma dessas áreas multidisciplinares que traz algumas vantagens. Relativamente aos outros cursos que não incluem biofísica, a única coisa que eu posso recomendar é vão ler efetivamente as FUCs e o que é os programas das unidades curriculares que são lecionadas e se vão de encontro às competências que são necessárias ao físico médico. Lá está. As dosimetrias, os dispositivos médicos, o controle de qualidade, tudo isso são competências essenciais a um físico médico. Será que isso é lecionado em todo o mestrado como um todo e não só em particular a biofísica? Ok, obrigada, professora. É mais uma questão de analisar mesmo o plano curricular, mais do que a nomenclatura, perceber exatamente aquilo que é lecionado. Portanto, acho que também foi ao encontro da questão do Tomás. Não sei se mais algum participante quer colocar outra questão, pode enviá-la por mensagem ou ligar diretamente o microfone. Penso que se calhar não há mais questões. Um, e, portanto, também surgiu uma nova, portanto, por parte da Catarina, e diz então que gostaria de perguntar se poderiam exemplificar que empresas costumam trabalhar com os hospitais privados. Portanto, se calhar mais em seguimento do que a doutora Maria Carmo estava a responder, podem haver outras empresas externas a fazer os serviços e as funções dos físicos médicos ficarem um bocadinho substituídas. Que tipo de empresas é que podem fazer estes serviços? Quer dizer, eu não gostaria aqui de fazer publicidade às empresas de outsourcing. O que eu sugiro é que googlem outsourcing em física médica em Portugal e encontram de certeza. A outra área em que também podem encontrar é a radioproteção. Uhum. Ou proteção radiológica, se quiser. Também podem encontrar empresas que eventualmente estejam disponíveis para receber engenheiros biomédicos, se bem que provavelmente é uma área um bocadinho mais restrita. Ela é ampla. A questão é que o estágio pode ser mais restrito e mais burocrático, diria eu. Porque a proteção radiológica é uma área em que os processos de licenciamento dos equipamentos são muito burocratizados, muito regulamentados e, portanto, há empresas que prestam esse serviço e que é evidente que a proteção radiológica tem sempre uma componente prática de avaliação da segurança, etc., mas também tem muita papelada, entre aspas. É tudo digital, mas é muita papelada envolvida. E, portanto, mas pronto, se fizerem essa pesquisa, encontram de certeza empresas que em Portugal prestam esses serviços em regime de outsourcing. Não é? E, eventualmente, essas empresas também podem ser uma oportunidade para termos mais competências e mais conhecimentos nesta área, como falámos que às vezes a entrada nas instituições de saúde pode ser um bocadinho mais dificultada, eventualmente em empresas pode ser mais simples e permite também o ganho de competências que depois facilitam a integração na área da física médica em contexto mesmo hospitalar. Portanto, sim.
Penso que a Catarina também está esclarecida, acho que foi muito em seguimento da questão. Portanto, volto a perguntar de novo se alguém ainda tem outra dúvida, outra questão, outro assunto que gostaria de colocar às oradoras. Ok, sendo assim, penso que já não há mais nenhuma questão e, portanto, também termino a agradecer de novo pela presença das oradoras, apesar de alguns problemas técnicos que contornaram um bocadinho a ação, acho que conseguimos dar bem a volta à situação e acho que acabou por ser muito esclarecedora e muito elucidativa daquilo que é o panorama da integração dos engenheiros biomédicos na área da física médica, que é exatamente o objetivo da sessão, e também acho que se notou pela adesão dos participantes, que se foram mantendo sempre atentos, e mesmo por esta parte das questões, o facto de serem ativos também acho que demonstra o sucesso da ação. Portanto, obrigada uma vez mais às oradoras, obrigada aos participantes que tiraram um bocadinho do seu tempo para estarem cá, e alguma coisa que necessitem por parte da ANEB, por parte das oradoras, também acredito que estejam disponíveis para o esclarecimento de outras dúvidas que possam surgir. Muito obrigada a todos e o resto de uma boa tarde. Obrigada.